Olá, galera! Aqui é Ano Abençoado, cheio de presentes do Senhor. Pois é, mais um ano chega ao fim e quantas transformações Jesus fez. Falando de transformações, o nosso dicionário ele define transformação como ação ou efeito de transformar, mudança na forma, aparência, natureza ou caráter. Isso e muito mais é quando entregamos o nosso coração a Jesus e procuramos buscá-lo de todo o coração. O programa Transformação tem apenas um alvo: Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muitos testemunhos marcaram as nossas vidas esse ano. Muitas pessoas transformadas por Jesus nos mostraram o verdadeiro caminho. O programa de hoje faz uma retrospectiva das transformações que vimos este ano. Confira agora, em relances, alguns testemunhos. Quais foram as transformações assim mais radicais que aconteceram a partir do momento que Jesus entrou na vida de vocês? Olha, a maior transformação foi quando eu vi a mudança do meu marido, que ele estava mais presente no lar. A gente começou a orar em casa, os três, a gente começou a visitar igrejas. Foi uma mudança assim radical, do que estava destruído para uma família abençoada. A gente começou a ser farol na vida de outras pessoas, de outros casais. Eles começaram a ver a diferença dos nossos amigos. Mas o que está acontecendo com vocês? Tem algo diferente em vocês? Aí eu falava, esse algo é Jesus. Y él hace la pregunta, y pregunta, ¿quién de los que está aquí quiere recibir a Jesús como el Señor? A mí no me interesaba Jesús, a mí no me interesaba la iglesia, a mí no me interesaba nada. Yo fui por mi amigo, y yo levanté la mano. Cuando yo levanté la mano, pasé adelante y entregué mi vida a Jesús. Fue la experiencia más tremenda que yo tuve en mi vida, porque sentí como si alguien me sacara el corazón y me metiera un corazón nuevo. Lloré, arrepentido de mis pecados, lloré. Y de ahí en adelante empezó un proceso en mi vida de transformación, de darme cuenta de los errores que yo había cometido. Yo peleé 6 años con el Señor para poder volver con mi esposa, para poder restaurar mi matrimonio. 6 años. Dios fue trabajando en muchas áreas de mi vida durante esos 6 años y yo pensaba que estaba todo bien. Yo no pensaba en volver con ella, no pensaba en volver con mi esposa. Yo decía, está todo bien, el Señor me usaba, el Señor estaba conmigo, yo oraba, yo buscaba a Dios. Pero yo pensaba que estaba todo bien, hasta que un día en un encuentro, en un retiro, Dios me habla y me toma y me toca esa área, el área de mi matrimonio, que yo había dejado hacía 7 años. Y Dios ahí me hizo entender todo lo malo que yo había hecho. El Señor Jesús me mostró todo lo horrible que yo había hecho, todo lo malo. Y en ese momento yo fui quebrado por Dios. Y yo sentí en ese momento la orden de Dios de buscarla a ella. De buscarla, y no era fácil. Yo le había destruido la vida, yo había destruido la vida de mis hijos, yo había destruido la vida de mis suegros, de mis cuñados, de toda su familia, yo les destruí la vida. Entonces no era fácil, pero obedecí. Después de 6 años de no querer, yo obedecí y fui a buscarla y le pedí perdón. En ese momento yo escuché la frase más grande que pude haber escuchado en mi vida. Me acuerdo cuando yo fui a pedirle perdón, yo me arrodillé frente a ella y yo le puse mi cabeza en sus piernas. Ay, voy a llorar. Y me acuerdo que ese día yo le dije, perdóname por todo lo que yo te hice. Y ella empezó a hacerme cariño en la cabeza y me dijo, yo te amo y me iba a morir amándote. Cuando ella me dijo esa frase, ella clavó en mi corazón todo el dolor que yo había causado. Ahí ella me perdonó. Solamente en Jesús se puede perdonar un dolor tan grande. Solo en Jesús se puede. Ella me perdonó, me abrazó. Mis hijos me perdonaron. Mis suegros me perdonaron. Dios hizo un milagro con nosotros. Fue espantoso lo que vivimos, pero ahí aprendí que el amor de Dios tiene la capacidad de restaurar todo lo que está arruinado. Todo, todo. El perdón, la sanidad, el arrepentimiento. Y hoy día, por su misericordia, somos lo que somos. Cuando Jesús vino, todo cambió. Y todo cambió para bien. As transformações são em todas as áreas. Quando Jesus entra, a alegria é de dentro para fora. Não é passageiro, é eterno. Basta apenas confiar em Jesus. Então, vai confiar? Confira mais algumas transformações.
Daí eu ficava assim me perguntando por que todas as minhas amigas estavam dormindo, né, na casa delas e eu dormindo na rua, porque minha mãe fazia isso comigo e tal. E assim, não era bem minhas amigas, porque a gente se via bem rápido, porque minha mãe nem deixava a gente conversar, ela sempre brigava comigo. Se as minhas amigas iam em casa, ela brigava, Elaine, você não tem que ter amiga, não sei o quê. Era bem horrível, assim. Ela saía pra rua, ela voltava de carro, ela voltava bêbada. Ela jogava as panelas em cima de mim, me batia com tudo que ela via na frente. Ela me xingava de todos os nomes, falava que eu estava com um homem, sendo que eu não estava. Falava coisas que eu nem era. Daí eu falava pra ela, mãe, eu não sou. Ela pisava na minha garganta, dizia assim, vou te bater pra você virar gente. Tá, dos 7 aos 11 anos, então você vivia um pouco na casa da sua mãe, um pouco nas ruas. E quando você estava na rua, como é que você comia? Você pedia 3 vezes por dia? Como é que era? Quando eu estava na rua, aí eu pedia, né, para as pessoas pagar alguma coisa para me comer. Só que eu não comia 3 vezes por dia, porque era demais, né, também. Aí eu não ia no restaurante também, só que eu comia bem tarde, eu ficava lá com fome. Só que quando não tinha comida para me comer, era bom também na época das frutas. Porque na época das frutas, aí tinha muitas frutas, não precisava ficar me humilhando, pedindo pro povo pagar alguma coisa para me comer. Eu poderia comer frutas, sentar em algum lugar e comer. Assim, e nos dias, dos 7 aos 11 anos, até hoje eu estudo, né? Só porque nos dias que eu tava na rua, então eu não ia pra escola, porque tava bem suja. Aí eu ficava andando pela rua durante o dia, ficava andando pela rua até escurecer. Quando escurecia, eu procurava um lugar para me dormir de novo. E como é que você começou a se relacionar com Jesus? Foi uma moça que ela sempre ia na minha casa, um agente de saúde, fazer prevenção da dengue. Ela começou a me falar da igreja, que a igreja dela era muito boa e tal. Aí eu falei pra ela, tá bom, eu vou lá na sua igreja então, vou conhecer. Daí eu fui na igreja dela. Daí eu acreditava em Jesus, acreditava em Deus, só porque assim, não era acreditar, não era assim, bem acreditado, né? Acreditava, mas não era bem. Daí um dia meu padrasto tacou a garrafa na minha cabeça por causa da minha mãe, os dois começaram a brigar. Eu comecei a falar um monte de coisa pra ele e ele tacou a garrafa na minha cabeça. E eu falei assim, daí eu comecei a chorar. Mas pegou na tua cabeça? Não pegou na minha cabeça porque eu abaixei. Daí quando eu abaixei, eu fui pro fundo do quintal, ele entrou pra dentro. Eu comecei a chorar, né? Tava um céu muito bonito, tinha uma lua bem cheia, linda até. Daí eu comecei a perguntar pra Deus, Deus, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor existe. O Senhor vai me tirar dessa casa, porque eu quero uma mãe adotiva. Então, Deus te respondeu alguma coisa desse pedido que você fez? Sim, ele me respondeu, porque eu pedi uma mãe adotiva, né? Hoje eu tenho uma mãe adotiva, que é a pastora Leida, que hoje é minha mãe. E assim, foi muito bom essa experiência com ele. Hoje eu vejo que ele existe mesmo. Além desse milagre de me dar uma mãe, de eu ver que ele existe, vários outros milagres aconteceram na minha vida. E chegou uma época da minha vida em que eu estava muito entristecido com tudo aquilo. Eu não acreditava em Deus, então eu falei assim, eu vou me envenenar. Foi onde eu entrei no mercado, comprei uma caixa de veneno de rato, sentei na praça, pensei bem antes de fazer. Então eu peguei aquele veneno de rato, tomei aquela caixa de veneno toda e, para minha surpresa, nada me aconteceu. Então eu fui seguindo a minha vida até um ponto em que eu me enfiei de cabeça nas drogas. Eu estava com 18 anos de idade já nessa vida, né? E eu era totalmente dependente do crack. Ficava tempo sem tomar banho, sem comer, só na dependência da droga. E foi nessa época que eu conheci um rapaz que ele era locutor numa loja ali do centro. Só que aos fins de semana também ele gostava de usar uma droga, então ele me procurava porque ele sabia que eu tinha. Mas teve uma época que ele sumiu, ele desapareceu. E um dia eu estava andando pela beira-rio ali no centro. Quando eu olhei do outro lado da beira-rio, estava aquele rapaz andando sozinho, tocando gaita, olhava para cima e falava. E assim que me aproximei dele, ele falou para mim assim, ele olhou para mim e as primeiras palavras que ele falou assim, olha, Deus vai mudar o teu jeito de falar. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, Deus vai mudar o teu jeito de andar. Certa vez nós combinamos de cheirar cola num morro que tem ali. Chegando lá, a gente subindo um morro assim, quando a gente viu parecia que alguém estava fazendo um piquenique lá. Quando a gente chegou lá em cima, era aquele rapaz que estava lá. E ele abriu o braço e falou assim, poxa, eu estava esperando você chegar aqui.
Eu cocei a cabeça e falei assim, meu Deus, como é que esse rapaz sabia que eu ia estar aqui? Ele chegou para mim e falou assim, olha, deixa eu cheirar o teu pacote de cola. Eu entreguei para ele e eu fiquei admirado. Eu falei assim, meu, o cara dizia que era crente e tal, pegou meu pacote de cola, ele me devolveu. Eu peguei aquele pacote de cola e comecei a cheirar. De repente eu comecei a andar por ali, quando eu olhei para o chão, eu vi um monte de desenho no chão, assim, eu comecei a pisar em cima daqueles desenhos e quando eu pisei num desenho daqueles, assim, eu comecei a ouvir uma voz que começou a falar coisas da minha vida, assim, que eu jamais tinha falado para ninguém, né? Eu comecei a ficar assustado com aquilo, achando que era efeito da cola. Eu falei, meu Deus, que cola forte. Eu comecei a pisar naqueles desenhos, comecei a andar e aquela voz começou a falar coisas que estavam dentro do meu coração que eu jamais tive coragem de compartilhar com alguém, né? Aquela voz começou a falar para mim a mágoa que eu tinha do meu pai, a revolta que eu tinha contra Deus de ter perdido a minha mãe. E aquela voz também me mostrou um caminho. Ela falou, se eu quisesse mudar de vida, se eu quisesse sair daquela situação que eu estava, eu precisava aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu levantei as minhas mãos para os céus, eu joguei meu pacote de cola fora e eu falei em voz audível que eu aceitava aquele Jesus no meu coração. Você se encontrou com aquele cara que ele tinha cheirado, que disse que pelo menos tinha cheirado a cola lá em cima no morro? Foi esse cara? Esse mesmo. Então agora eu vou explicar para você o que aconteceu aquele dia. Eu encontrei ele e falei para ele as coisas que tinham acontecido na minha vida e contei para ele a experiência que eu tinha tido aquele dia lá no morro. Falei para ele que eu ouvi uma voz, que eu vi uns desenhos no chão e que hoje eu entendia que aquela voz era a voz do Espírito Santo. E de repente ele soltou um glória a Deus alto assim no meio do centro, assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E daí ele me explicou. E ele falou assim, aquele dia que eu peguei teu pacote de cola para cheirar, eu não cheirei o teu pacote de cola, mas eu orei dentro do teu pacote de cola para que Deus pudesse te dar uma experiência. E o que Jesus transformou na sua vida? A primeira coisa que Deus transformou na minha vida foi o meu relacionamento com a minha família, né? Com meu pai. Eu pude voltar a São Paulo, pedir perdão para ele, pedir perdão para minha madrasta, contar para eles a mudança que tinha acontecido na minha vida, falar um pouco de Jesus, de Deus. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi eu voltar a estudar, né? Que eu era analfabeto e Deus me deu a sabedoria, a capacidade para concluir meus estudos e também consegui um emprego, né? Onde eu trabalho numa empresa há 9 anos já. Então Deus me deu uma profissão, né? E tem um versículo que eu sempre trago à memória, que a palavra de Deus diz que Deus faz com que o solitário viva em família, né? É isso que Ele tem me feito viver, né? Numa família onde hoje eu sou casado, vai fazer 5 anos, né? Tenho uma esposa maravilhosa, que tem uma família maravilhosa, acolhedora. E na igreja também tem um povo muito abençoado que me ama. Então Deus restaurou de fato e me fez habitar em família, né? Me deu um ministério, me deu um dom. Então, Senhor, em nome de Jesus. Você mudou a nossa história, Senhor. E fez o que ninguém, Senhor, podia imaginar. Abre o coração igual ao teu. Eu considero isso na minha vida, que a minha vida é um verdadeiro milagre de Deus.